reagir aqui a esse vídeo bacana que o Emanuel fez lá do canal Nação Nerd, né? O que fez o Hiruzen ser tão odiado. Então já vou deixar o meu like. Já sou inscrita no canal, é óbvio. Vamos abrir essa telinha e vamos reagir a esse vídeo que deve ser um estouro. Bora lá? Deixa seu like aqui também, tá? Não me entenda mal, porque esse vídeo não é pra criticar a força do terceiro Hokage, mas sério, se você olhar pra trás em Naruto, o Hiruzen foi responsável por uma parte enorme dos problemas da série, seja direta ou indiretamente. E ele também sacaneou muito Naruto quando ele ainda era uma criança. Ok, tudo bem, vamos lá. Antes de falar sobre as decisões dele como Hokage, vamos conversar sobre como ele falhou com o Naruto. Todo mundo conhece a história. Quando Naruto nasceu, a Kyuubi atacou Konoha, mas logo em sequência ela foi selada pelo Minato, ao custo tanto da vida dele quanto da própria Kushina. E o mais interessante é que, antes da Kushina morrer, suas últimas palavras foram: "Cuide do meu filho, Sarutobi." O nome dele é Naruto. Esse Hiruzen é tão desgraçado que, nem uma kunoite que foi tão especial ali para Konoha, né, que portou a Kurama, né, a 9 Caudas, por tantos anos, fez um pedido a ele aí, pra ele cuidar do filho dele, e ele simplesmente tacou foda-se, né, porque não é possível que ele não poderia ter cuidado melhor do Naruto, não é possível. Hiruzen então responde: "Naruto, eu vou me lembrar, e eu também assumo a total responsabilidade." Mas daí vimos que o Hiruzen fez totalmente contrário ao que ele havia prometido pra Kushina. Coisas do tipo: "Certo, garoto, aqui está um lamen, te vejo daqui a um mês." Fala sério, que responsabilidade que é? Olha o tamanhico do Narutinho, cuidando de uma casa que isso aqui claramente é muito maior do que ele, onde ele cozinhava. Ou será que tinha, sei lá, uma pessoa que ia para fazer uma limpeza na casa do Naruto? E em algum momento ela só fazia só pegar o dinheiro que recebia e não cuidava do Naruto. Será? Porque não é possível, cara. Que o Hiruzen deixou ele aí tão lascado. Se eu não me engano, tem até um filler que mostra. Tem até uma semelhança desse filler com o Goku pequenininho, né? Pescando lá, caçando para comer. Tem esse filler do Naruto, né? Dele indo também buscar comida, porque não tinha. Simplesmente não tinha, porque esse velho ceboso aqui não fez o trabalho dele direito, que era justamente cuidar do pobre Narutinho, de um órfão, de muitos outros órfãos. Ele era um órfão ainda mais especial por ser filho do quarto Hokage, né? Essa é fato que o Naruto cresceu basicamente sozinho, e uma parte central do personagem Naruto em si era justamente a solidão que ele viveu. Naruto cresceu sem família, sem amigos, e fala sério, ninguém queria o garoto por perto. E tudo bem se ele não queria cuidar do Naruto, porque ele simplesmente não mandou ele para alguma instituição, ou deixou com uma mãe adotiva, qualquer coisa que fosse. Eu já falei sobre instituições em Konoha, né? Em um determinado grupo. E a galera falou que não existe orfanato, não. Mas eu acredito que existe, sim, orfanato, um tipo de orfanato, sei lá. Ou pelo menos uma casa que possa acolher uma pessoa órfã. Porque se tu é um bebê que nem o Naruto, em algum momento tu tem que ter um abrigo. Tu tem que ter um abrigo. Então acredito que tem sim algum tipo de orfanato, sim. Ou uma casa de acolhimento, né, diferenciada. Infelizmente, em vez disso, o garoto teve depressão aos 8 anos. Você pode até pensar, mas ele era o Hokage e deveria estar ocupado nesse meio tempo. Mas o terceiro estava diretamente envolvido na morte dos pais do Naruto, e ele sabia que o Naruto não tinha ninguém. Com certeza, o Hiruzen podia ter feito alguma coisa, e mesmo que não tivesse realmente ninguém para cuidar do Naruto, porque o Hiruzen não foi pelo menos lá na aldeia da Folha impedir o povo de odiar o garoto? O Minato queria que todos vissem o Naruto como um herói, mas como o terceiro nunca falou nada sobre isso, os rumores se espalharam e a vila inteira passou a odiar o Naruto. Eles achavam que o Naruto era o culpado pela morte do quarto Hokage e começaram a chamá-lo de demônio. Cara, é impressionante porque o Sandaime era o Hokage, então todo mundo respeitava. E querendo ou não, ele sabia sim como o Naruto estava sendo tratado. Se ele tivesse só dito algo do tipo, não. Ou fazer uma lei ali que, bom, se tinha um sigilo para o Naruto, sei lá, não saber que ele era um Jinchuriki, que tivesse ali também uma lei, né, para proteger ele de não sofrer preconceito. Porque isso é um absurdo. Porque pensa bem, se tu sabe que o cara tem ali uma raposa, né? No caso do Naruto é a raposa de 9 Caudas, uma das bijus mais poderosas do anime. Tu vai simplesmente escantear ele e fazer tanto bullying como a aldeia da Folha fazia com ele. Imagina que ele poderia ter se tornado
poderia, sei lá, ter se tornado o pior vilão de toda a história. A história de Naruto poderia ser Naruto, mas, tipo, falando sobre o surgimento de um grande vilão. Porque o tanto de coisa que ele passou. Parem com isso. Pode ter certeza que os aldeões começariam a repensar suas próprias atitudes. Pode-se dizer que a história poderia ter seguido até um caminho completamente diferente se isso tivesse acontecido. Tem até episódios filler em que o Minato e a Kushina nunca morreram. E devido a essa mudança de acontecimentos, vimos que o Naruto não era abusado por toda a vila, já que ele cresceu sem ter depressão. Vocês têm noção do que é ter depressão na infância? Não sou, não, hater do Hiruzen, não, pô. Não é que eu seja hater, é porque eu enxergo que daria muito pra ele ser bem melhor do que como ele foi. Um Hokage, ele deveria cuidar dos seus, e muito do que ele faz é desprezar mais ainda os seus. E é vergonhoso, muito vergonhoso, tanto no mangá como no anime, as atitudes do Hiruzen em relação ao Naruto. É muito vergonhoso. Não precisava criar um moleque, mas poderia ali ter simplesmente o acolhido de determinada forma que ele conseguisse crescer saudavelmente, né? Coisa que a gente vê que não. Cara, isso não é brincadeira. A gente via que o Naruto era o tipo de garoto que queria ter uma família. E na minha opinião, ele merecia pelo menos uma figura parental, já que ele era o filho do quarto Hokage. Mas ok, mesmo que ninguém quisesse adotá-lo, o terceiro Hokage podia ter pelo menos ajudado a parar os boatos. Assim, talvez o Naruto pudesse ter feito alguns amigos. Imagina passar a infância inteira sem família ou amigos. Sério, eu não sei o que o Hiruzen estava pensando. E tem mais, tem um flashback em que o Naruto era pequeno e não tinha dinheiro nem pra comprar um simples lamen. Aí ele Olha aí o flashback que eu falei que lembra muito o Goku lá caçando peixe e tal, indo comer, enfim, se cuidando sozinho. Mas tem uma diferença muito grande entre um Goku e um Naruto, né? Muito grande. Enfim, mas de qualquer forma, Hiruzen, filha da puta. foi forçado a ir pra floresta pra preparar o seu próprio jantar. Mano, o moleque tinha mais ou menos 5 anos. Por que que o Hiruzen não fez nada, cara? E aí o flashback termina com o terceiro Hokage pegando um pouco da comida dele e falando sobre a verdadeira vontade do fogo ou algo do tipo. De verdade, eu entendo ele não adotar o garoto, mas pelo menos dá dinheiro pra ele poder comer, pô. Ele não deveria ter que caçar na floresta para poder jantar, principalmente naquelas horas. E tudo bem, mesmo que esse flashback seja um filler, ele não muda o fato de que o Naruto vivia sozinho e sem cuidados. E é mais um fato também que ele teve que se virar completamente por conta própria. Mas não, a gente vê que é totalmente diferente. E todo mundo no fundo sabe a verdadeira razão do Naruto ter passado fome. E o mais engraçado é que eu já vi alguns fãs comentando o seguinte: faz total sentido dar a ele uma história triste, porque quanto mais trágica a história de origem, mais forte o personagem fica. É a regra do anime, história triste é igual mais poder, simples assim. Só que quem realmente comenta isso não entendeu o mínimo da narrativa trabalhada dentro da história de Naruto, porque é fato que existem inúmeros personagens que não passaram sequer 1% do que o Naruto passou e que são tão incríveis. Claramente aí, bom corte. Tobirama e o Hashirama. Tipo, é claro que eles passaram por muitos problemas, mas em relação a não ter tido os pais e ter que crescer basicamente sozinho, procurando ser o melhor sempre para se provar que não é uma coisa ruim, bom, tá aí. Quanto ele. E voltando ao terceiro Hokage, não é só o jeito que ele tratou Naruto, as decisões dele como Hokage também foram um desastre. Várias delas causaram dor e destruição na história inteira, e muito disso vem do fato de que ele era fraco demais, especialmente com o Danzo. Bem-vindo aí, Juninho. Vamos embora. Manda aí tua dica aí de vídeo bacana pra gente poder estar reagindo. O ressentimento do clã Uchiha com a vila não veio de uma única situação. Na verdade, foi o resultado de anos de tratamento injusto pelos próprios cidadãos da Vila da Folha. Quando Hiruzen se tornou Hokage, ele deveria ter desfeito o preconceito criado pelo segundo contra os Uchihas. Mas ele basicamente só ignorou a situação, e quando a Kyuubi atacou a vila, o Fugaku e o resto do clã Uchiha poderiam ter dado um apoio enorme. Mas o Danzo pressionou Hiruzen para que muitos Uchihas não fossem incluídos na defesa da vila. Ao invés de confiar na força policial dos Uchihas, o Danzo simplesmente humilhou a força e substituiu suas funções pelo próprio esquadrão da Anbu dele. Danzo sempre sendo um FDP, sempre sendo, pô. É incrível como um personagem que foi introduzido ali no Shippuden fez tanta diferença na história de Naruto, né? Ao longo dela. É incrível. Somado a outras atitudes, causou anos de tensão
E quando essa tensão estava prestes a explodir, o Hiruzen quis dar mais autonomia para os Uchihas, como um gesto de paz. Mas o Danzo foi contra e ordenou uma vigilância total, 24 horas por dia e 7 dias por semana em todo o clã. E tudo bem, eu entendo que essas grandes decisões foram discutidas entre o terceiro, o Danzo e outros 2 conselheiros. Mas na maioria das vezes, esses 2 conselheiros covardes só concordavam com tudo que o Danzo dizia. Ou seja, eles minavam completamente a autoridade do Hiruzen como Hokage. Mas tem uma coisa que a maioria dos fãs precisam entender, é que em Naruto não existia uma democracia, pelo menos não dentro de uma vila. É fato que o Hokage é a figura com maior autoridade dentro da vila, e a decisão final sempre é dele. O Hokage poderia ter... Verdade, verdade. Sempre tem esses conselheiros que ainda estão vivos ainda em Boruto, né? Também para poder estar atrapalhando tudo em volta. Agora me diz aí vocês aqui do chat, pô. Quem odeia mais os Uchihas? O Danzo ou o Tobirama? Me diz aí. Barrado todas as decisões absurdas, mas ele era simplesmente suave demais para enfrentar o que ele mesmo sabia que era errado. Tipo, se ele realmente quisesse, ele poderia ter dito: não, eu sou o Hokage e a decisão é minha. E se você tiver algum problema com isso, eu coloco o Ema para esmagar sua cara agora mesmo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Mas no fim das contas, essas Boa, Emanuel, boa demais, pô. decisões levaram diretamente ao massacre do clã Uchiha, e tudo isso poderia sim ter sido evitado. Querendo ou não, grande parte do problema era justamente o fato de que o Hiruzen era brando demais. Ele jamais deveria ter deixado Danzo ter tanto poder político, mas por causa dessa postura passiva, ele permitiu que Danzo tomasse decisões desesperadas e cruéis. E por fim, ele também foi o responsável por deixar o Orochimaru escapar. E isso, de novo, volta para a mesma coisa. Ele era suave demais, depois de pegar o Orochimaru, que já tinha aprendido os jutsus proibidos, e Olha só pra isso, pô. O Orochimaru que tá lá em Boruto de boinha, que foi pro casamento do Naruto, foi convidado ao casamento do Naruto. Olha só o que o cara fazia com pessoas, pô, pra poder obter vantagens próprias. Olha só isso, olha só. O que? Essa pessoa aqui, ele saiu cortando toda e colocou em um jarro, vê só. Cara, putz, grilo, meu irmão. Sério, o Hiruzen vacilão do caramba, velho. Vacilão demais, pô. Se uma pessoa faz uma maldade com um único, sei lá, um único aldeão, um único cidadão lá de Konoha, ele já deveria ter dado fim a partir dali. E numa cena dessa, numa quantidade de pessoas dessa, o Hiruzen ainda deixou um cara desse sobreviver. É um absurdo. O Orochimaru é pica mesmo, só pode. É cobra, né? feito experimentos humanos que resultaram em mortes. E se o Hiruzen fosse ponta firme, como o Hashirama, Tobirama e até mesmo o próprio Minato, o Orochimaru tinha sido detido ali naquele momento, sem desculpas. Com certeza. E é por causa disso e por inúmeros outros fatores que muitos fãs acabam odiando o personagem. Fala sério, o Hiruzen se conter por ter sentimentos pessoais com o Orochimaru, cara... Se conter, se deparando com uma cena brutal daquela, pela fé. Isso não faz o menor sentido. Basta você pegar o Sasuke de exemplo. Quando o Boruto ficou sobre a influência do Momoshiki, ele tentou finalizá-lo como ele havia prometido antes. Mas sabemos que o Hiruzen não era assim, uma vez que ele deixou o Orochimaru fugir. E honestamente, essa foi uma das piores decisões que ele poderia ter tomado. Deixar o Orochimaru fugir só abriu espaço para ele continuar com os experimentos macabros. Orochimaru continuou eliminando centenas de pessoas e se tornou o principal antagonista da fase clássica de Naruto. E se não fosse a fraqueza do Hiruzen, tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse agido na hora certa. Convenhamos, se ele tivesse parado pessoas como o Danzo e o Orochimaru, coisa que ele claramente podia fazer, muita coisa que aconteceu jamais teria acontecido. Tecnicamente, até Com certeza. O Hiruzen é o culpado de muita coisa, pô. Que vídeo, caramba. Que vídeo perfeito esse do Emanuel. É que vocês estão achando aí, hein? Caramba, muito bom. Muito bom. a Quarta Grande Guerra Ninja teria sido diferente, porque pensa comigo, sem o Orochimaru não teria Kabuto, e sem Kabuto o Edo Tensei não voltava. E sem o envolvimento de Danzo, talvez o Sasuke nunca tivesse se revoltado. O próprio Danzo ajudou a criar caos e dor, então indiretamente muitas tragédias da série têm a mão do Hiruzen como causa. E não, eu não estou dizendo que nada teria acontecido se ele tivesse agido diferente, mas dá pra afirmar com clareza que ele contribuiu para muita coisa dar errado. Então o terceiro Hokage é uma pessoa horrível por deixar tudo isso acontecer? Não, eu acredito que não, e até gosto do Hiruzen. Mas não dá pra negar que ele fez muita, mas muita coisa. Não é que eu gosto do Hiruzen, eu gosto muito
das técnicas dele e o estilo de luta total. Mas dele, não é um hate, é só um, poxa, que personagem, hein? Não sei explicar. Coisa errada. No fundo, eu acredito que o coração dele sempre esteve no lugar certo. Ele era um shinobi poderoso, um bom professor e uma figura que inspirava os jovens da vila. Mas isso não significa que ele sempre tomou as decisões corretas. E definitivamente, não significa que ele era apto para liderar uma vila inteira. E se você concorda com tudo que foi falado nesse vídeo, me fortalece com seu like, hypa esse vídeo. E claro, se inscreve Deixa o like aí também, galera, ajuda bastante. Deixa o like, por favor. Bora continuar. no canal. Ativa também o sininho das terminou. notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, hein? Eu te espero no próximo vídeo. Terminou, pensei que ele ia falar um pouco mais aí, mas acabou. Acabou o videozão. Emanuel, que vídeo perfeito, cara, perfeito. A gente vê aí várias coisas que o Hiruzen poderia ter mudado, que poderia ter melhorado. A situação do Naruto mesmo é muito culpa dele, total. Eu boto totalmente nas costas do Hiruzen aí, da criação do Naruto. Era obrigação dele, como um Hokage ali, foi entregue nas mãos dele, e ele poderia sim ter feito a diferença. Naruto poderia ter se tornado um vilão total, o maior vilão, com certeza, de toda a história. Mas, bom, pelo caráter dele, ele não se tornou, né? E, bom, temos também a história do clã Uchiha. Ele poderia ter evitado muito ali. É claro que não dependia só dele, mas ele era o Hokage, ele deveria ser escutado, batido o pé e pronto. E claro, também a história do Orochimaru, eu acho que é uma das piores. Que, como eu mostrei ali naquela cena anterior, ele vendo aquela brutalidade e ele não parou o Orochimaru. É claro, né? Que o Orochimaru também seria bem zica pra ele parar. Mas ele tava com um esquadrão junto com ele e poderia ter feito alguma coisa com mais maestria, né? Infelizmente a gente vê aí que o Orochimaru não parou por ali. E foi um vídeo excelente. Se você gostou aqui desse vídeo, já deixa o like aqui, tá? Fortalece bastante e até o próximo vídeo. Tchau!